A gente falou na aula passada sobre o cérebro de desenvolvimento, as experiências adversas, deu uma primeira introdução a esse tema, e o tema da aula de hoje é sobre o apego, a teoria do apego, a neurociência também por trás do apego, o código neural do apego. Que contribuições a gente também pode trazer a respeito disso, né? A Patrícia estava dizendo que esse é um tema muito importante para a gente entender o trauma, o desenvolvimento, e também que a gente não vai aprofundar tanto. O objetivo dessa aula é trazer um apanhado, um recorte, que possa ajudar na nossa compreensão sobre os traumas do desenvolvimento. A primeira ideia é trazer que o apego ele reflete uma necessidade que é impulsionada da nossa biologia, de nos associar com outros seres humanos, que começa na infância e vai continuar ao longo da vida, né? Então, essa é uma ideia que já trazia Bowlby há muito tempo, mas que tem ganhado também força quando a gente começa a estudar o trauma, com a teoria polivagal de Steve Porges, os sistemas emocionais de Jacques Panksepp. Então, a gente vai vendo a importância desses primeiros anos de vida e de como esse apego também vai determinar a saúde física e emocional, como a gente viu sobre as experiências adversas, né, na vida futura. Então, a formação e a manutenção das relações de apego, elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Muitos teóricos e estudos vêm mostrando essa importância dessas primeiras relações, agora, principalmente desde uma perspectiva da neurobiologia. Essa sensação de segurança e de proteção, algo que é muito importante, que vai estar conectado com vias neurais, com a nossa organização neurobiológica, que é algo que a gente precisa entender, com a nossa organização e funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo, e vai ser a base também da nossa saúde mental e física. Então, a gente nasce dependente e incapazes de sobreviver sem o cuidar da outra pessoa, principalmente os bebês. As pessoas que nos cuidam também vão ter esse impulso inato, biológico, de se relacionar com o bebê e satisfazer as necessidades físicas e emocionais. Claro que um trauma também pode afetar essa capacidade inata que a gente tem para o cuidado e alterar o funcionamento desse sistema. Esse é um dos pontos que leva ao trauma transgeracional, que a gente mencionou um pouco na aula passada e que vai ser tema de algumas das próximas aulas que a gente vai ter. Então, para florescer, os bebês claramente precisam do sustento emocional, além das necessidades físicas. Essa é uma ideia nova que também traz Bowlby. O diferencial do Jacques Panksepp é que ele é um neurocientista. A maioria dos estudos dele foi com animais, mas que também alguns outros estudos que vieram depois suportam, né, dão suporte à teoria dele também em humanos. Então, o que a gente vai ver aqui? As contribuições dele são muito importantes para que a gente possa entender esses mecanismos de apego, desde ele identificar circuitos neuronais, partes dos cérebros específicas com determinadas emoções, que ele vai dar nome a esses sistemas que a gente vai ver mais na frente. E como esses sistemas interatuam entre si. Então, são emoções, são sistemas inatos. Então, Jacques Panksepp, ele traz a ideia de 7 sistemas emocionais para entender esse funcionamento da nossa mente. Ele descobriu esses 7 sistemas, identificou ele. A gente não vai aprofundar exatamente em todas as regiões que cada um sistema está relacionado, mas como a gente falou no início, a gente vai trazer uma ideia geral do que eles representam, e hoje a gente vai falar mais especificamente de 2 sistemas que são os que se relacionam com apego, com o desenvolvimento do apego, que é o sistema do cuidar e o sistema do luto, do pânico. Depois, como forma contábil, eu vou também enviar a vocês um vídeo de um TED Talk do Jacques Panksepp, para quem quiser aprofundizar um pouco mais, ver como um complemento do que estamos falando aqui. Então, a ideia dele é que a evolução dotou o cérebro dos mamíferos de pelo menos 7 sistemas de ação emocional, de processo primário, que para nossa sobrevivência. Esses 7 sistemas são aqueles que a gente vai trazer o nome em inglês e algumas
das traduções, né? Tem o sistema da raiva, o sistema do medo, da ansiedade, o sistema que eu mencionei para vocês, relacionado com estresse e separação, que é o sistema do pânico, luto. Temos o sistema do cuidar, o sistema relacionado com excitamento sexual, o sistema do brincar, que isso também é interessante, ele traz o brincar como um sistema neurológico inato em todos os mamíferos. E tem o sistema seeking, da expectativa, é o buscar. Então, esses sistemas, eles vão se ativar de determinada maneira. Por exemplo, tem aqueles que são ativados quando estamos conectados com pessoas significativas. Esses são o cuidar, o do excitamento sexual e o do brincar. Então, normalmente, eles estão relacionados também com relações positivas, com conexões positivas. Quando a gente se sente seguro, protegido, ou quando estamos também numa sensação de bem-estar, esses 3 sistemas se ativam. Por outro lado, quando não nos sentimos conectados com pessoas significativas, ou também quando há um estresse, uma situação de perigo, de ameaça, a gente pode ativar os outros 3 sistemas, o da raiva, o do medo, da ansiedade e o do pânico, luto. O sistema que não se ativa, que é o seeking, o da expectativa, ele está independente dessa ativação ou não. Ele é um estado que nos prepara para. O seeking, ele é para Não, só lembrando, isso que Teresa está falando, dos sistemas ligados com apego, né? Que trabalha com a psicologia, ou com psicoterapia, ou com áreas afins, o tema do medo, principalmente, certo? E o pânico também são sistemas interessantes para você pensar ação com um apego desorganizado ou com apego evitativo e um apego ambivalente. Porque o medo tem uma relação direta com o apego, no sentido de um apego, né? Principalmente ele traz separação. E a gente vai ver mais adiante, mas eu vou trazer aqui um resumo. O seeking, o da expectativa, ele é o epicentro, para Jacques Paxep, ele é o epicentro do entusiasmo de viver. Grande parte do qual consiste na busca de recompensas. É o explorador ativo dentro do nosso cérebro para encontrar recursos, fazer novas descobertas, para servir como a base, praticamente todas as aspirações dos nossos corações, ou seja, é um sistema que está relacionado também com o nosso bem-estar. O da raiva, ele é a fonte primal desses sentimentos de raiva, de ira, e ele é prontamente ativado pela frustração, particularmente quando o nosso organismo não tem o que buscar, não está no sistema seeking, né? E que frequentemente, também está entrelaçado frequentemente com o sistema do medo, o sistema da ansiedade. Então, o sistema do medo, ele tem a ver com o nosso sistema de sentinela, de alerta, nos avisa com que a gente tem que se preocupar. Vai nos avisar de todos os perigos e ameaças. Vai estar relacionado também com as nossas respostas instintivas de luta e fuga. Tudo que ameaça a integridade do corpo, integridade física, vai estar relacionado também com transtornos de ansiedade generalizada, né, e fobias específicas, a ativação constante desse medo. Então, ele vai trazer também a ideia, o Jacques Paxep, que alguns desses sistemas, quando são ativados, muito ativados, de maneira indeterminada, eles podem gerar também transtornos emocionais. E ele vai relacionando cada um deles, né? O do pânico e o do luto, é interessante pensar que esse é o sistema relacionado com o estresse de separação. Então, ele é um sistema paralelo ao sistema do cuidar. Eles funcionam em sintonia. Então, a gente precisa desse estresse de separação para também ativar o sistema care. Quando eles funcionam numa harmonia, um ajuda o outro. Porque o choro do bebê, por exemplo, vai ativar o sistema de cuidado na mãe.
que vai em busca de prover essa necessidade física e emocional. Então, o sistema do luto, ele tem a intenção de ativar no cuidador, principalmente quando a gente está falando aqui dos bebês mamíferos, de ativar no cuidador o sistema de cuidado. Quando isso não acontece, e esse sistema ele fica muito ativado, ele não é inibido pela ativação do sistema do cuidado, aí a gente pode pensar em transtornos mais no futuro, por exemplo, já que o PANCSEP relaciona a ativação constante desse sistema com ataques de pânico, com depressão, são patologias que podem desenvolver no futuro. Então, dentro dos sistemas que a gente relaciona também com o bem-estar, a gente tem um sistema, que eu já falei, do cuidado, tem a ver com o amor maternal, né? Tem a ver também com a ocitocina, com a prolactina, com a dopamina, então vai relacionado com a secreção, né, desses hormônios. E aí a gente vai ter também o sistema LUST, que é o sistema do excitamento sexual, que está relacionado é um sistema sensual que vai ser diferenciado entre homens e mulheres e que é o único que não está totalmente desenvolvido e ativado até a puberdade. Todos já eles. E o sistema LUST ele ainda está em desenvolvimento até mais ou menos a puberdade. E a gente tem o sistema, o brincar é um comportamento que a gente observa em diferentes espécies de mamíferos, né? Se a gente observa um cachorro, por exemplo, filhotinhos, eles naturalmente se envolvem em atividades do brincar. Então, porque o brincar promove, como o Steve Porges também traz na teoria polivagal, o brincar é um exercício neural. O brincar nos ajuda a promover o bem-estar. Também traz essa ideia, né, a mostrar esse sistema inerente, inato em todos os mamíferos, como um sistema emocional que produz sentimentos de alegria, é capaz de programar o nosso cérebro também, quando a gente começa a fome e prazer também do nosso organismo. Essas sensações agradáveis. Então, por exemplo, a gente sabe que o sistema do luto, ele vai ativar o sistema do cuidado, normalmente. Esses outros sistemas aqui ficam inibidos, principalmente quando a gente está se referindo ao sistema do brincar. Quando um medo, quando o nosso sistema nervoso está em alerta, né, a gente vai botar nossa energia para nos proteger, para reagir a essa situação. Então, hoje a gente vai explorar um pouco mais os dois sistemas de cuidar e como se relacionam com o sistema do pânico-luto. O sistema do cuidar é um sistema também inerente, inato, presente em todos os mamíferos, como falei para vocês, relacionado com esse amor maternal, com cuidado. Mas ele também sofre influência da experiência. A maneira que a gente é cuidado vai configurar esse circuito. E vai aumentar ou diminuir a nossa habilidade em ativar o nosso circuito do cuidar. Infância, eu tive muito ativado o sistema do luto e do pânico, pode ser que o meu sistema do cuidar não esteja funcionando da maneira que deveria. Então, aqui ele vai trazer toda a biologia relacionada com esse sistema, como, por exemplo, a gente pode observar nos bebês recém-nascidos, nas mães que dão à luz, com aumento de níveis de hormônios como a ocitocina e a prolactina, que vão apoiar e que vão dar suporte a esse sistema do cuidar, porque também vão ativar áreas relacionadas com prazer, com alegria.
E acrescentando isso, tem uns estudos de Cosolino que ele fala que as interações prazerosas e positivas da mãe com os recém-nascidos, as pesquisas têm mostrado que estimulam o desenvolvimento cerebral e que o cérebro, tanto do bebê como da mãe, amadurece e cresce em termos de habilidade, de possibilidades por essa interação, e que a ausência dessa interação tem a perda dessa estimulação. Uhum. Exato. E aí é uma coisa muito importante, complementando o que você disse, esse apego, esse sistema, principalmente o apego, ele é criado tanto no cérebro do bebê como no cérebro da mãe. Nessa interação, Exatamente. vão se ativar nos dois esse sistema, né? E vão começar a configurar a maneira de funcionar a partir disso. Então, é uma relação. Da mesma forma que a mãe responde às necessidades físicas e emocionais do bebê, é porque ela está sintonizada com o que acontece com ele. Por exemplo, ele chora e a mãe pode identificar no início que choro é esse, né? Tem fome ou não. E consegue satisfazer essa necessidade, ou precisa desse contato físico. E isso também vai gerar, tanto na mãe como no bebê, sentimentos positivos, que vão configurando esse sistema, e principalmente, né, no bebê em formação, essa via neural. O interessante também da pesquisa do Jacques Panksepp, ele trazer que esse sistema do cuidar, ele não está presente somente nas mulheres. Ele é mais forte, mais presente nas fêmeas, né? Como ele fez toda a pesquisa em animais, mas ele também se observa que nos machos, nos pais, nos homens, esse circuito do cuidar, ele está latente, esperando apenas as condições favoráveis para amplificar o seu potencial. Então, é um sistema que todos os seres humanos, todos como ser humano também temos. Se relaciona com o desenvolvimento da empatia, né? Porque tem muito que ver com essa sintonização que temos com o outro. E é interessante também que um dos trabalhos, que vai muito de encontro com isso, do Bruce Perry, ele tem um livro que fala só sobre o desenvolvimento da empatia. E como essas relações no início da vida vão influenciar na capacidade e na habilidade de uma pessoa desenvolver empatia, principalmente nos primeiros meses. Se esses cuidados foram sintonizados, então muitos bebês que sofreram forte negligência ou abandono no início da vida, por algum motivo não foram capazes ou não foi permitido que se desenvolvera um vínculo com um cuidador, com um só cuidador, né, com um cuidador constante, pode ter dificuldade em desenvolver a sua empatia, a sua capacidade, a sua habilidade. Então, a gente vai vendo que esses sistemas são interrelacionados, principalmente a gente vê a interrelação entre o sistema do cuidar, com o sistema do pânico, com o sistema do brincar. Cuidar inibe o sistema do pânico, diminui a sua atividade, e o pânico, quando está ativado por outro lado, também reduz a nossa capacidade e a nossa habilidade de brincar. O sistema do cuidar também é um sistema que se ativa dentro de um processo terapêutico. Então, como a gente está vendo, os dois sistemas eles vão estar em sintonia, né? O sistema do cuidar, o sistema do pânico, o choro do bebê, por exemplo, ele é um indicador da necessidade desse cuidado maternal. Então, tem vários estudos, né? Como a gente vê como o choro de uma criança ativa na mãe também o sistema do pânico, o sistema do estresse, desse estresse gerado pelo esse pânico-luto. E quando se ativa nela as atividades do sistema do cuidar, vem o alívio para ambos, mãe e bebê. Esse choro inicial ele é muito importante porque ele é crucial para a sobrevivência. É uma forma de comunicação, é a única forma de comunicação que o bebê tem, de estar necessitando.
Então, ele vai permitir, vai promover a sobrevivência do bebê ao gerar a atenção protetora dos pais. Então, a gente vai vendo como isso vai se formando e como a mãe, o cuidador vai podendo estar sintonizado com esse bebê, atender a essa necessidade. Não se trata de que não se ative esse sistema, mas como ele se interrelaciona e esse funcionamento interligado, né, entre eles. Então, a gente vê o sistema do estresse está relacionado com a perda, com o estresse de separação, né, com a ansiedade de separação. Ao longo dos primeiros 6 anos da infância, a perda social precoce, isso significa também uma perda de um cuidador, de uma figura de apego, pode gerar uma angústia excessiva de separação, uma ativação do sistema crítico, do sistema do luto, que vai sensibilizar a ansiedade e inseguranças crônicas, muitas vezes relacionados com a depressão mais tarde na vida. E a gente viu bastante isso quando a gente falou sobre as experiências adversas na infância, como elas têm um poder de nos impactar ao longo da vida. Então, por que esse sistema se chama o sistema do pânico-luto? Se chama sistema do pânico, que foi o primeiro nome dado por Panksepp, porque quando os animais pequenos são abandonados, eles experienciam uma forma diferente de uma ansiedade alarmada, como um estado agitado de pânico. E ele começou a identificar esse tipo de comportamento nos mamíferos, nos animais, e viu também a diferença em relação a, por exemplo, algumas respostas de estresse. Uma criança, ou um bebê, uma criança pequena, que foi abandonada, ou os filhotes que foram deixados sozinhos, ele vai observar que eles vão ter uma reação diferente. Eles não vão desenvolver um comportamento de se esconder ou de fugir, como poderia ser diante de uma ameaça, e nem de se descongelar. Na maioria das vezes apresenta um comportamento de um movimento frenético, por exemplo, correr freneticamente de um lado para o outro, chorar muito para tentar atrair a atenção, e esse choro que aumenta mais, principalmente na presença da figura de apego. Então, a gente vai entendendo que esses mecanismos de ativação, eles vão diferenciar uma resposta, falando quando existe uma ameaça, uma permanência, o que inibe o sistema do pânico, fazendo com que a mãe negligencie a criança. O que pode inibir esse funcionamento desse sistema pode ser, por exemplo, um trauma. Se essa mãe está desregulada emocionalmente, ela vai ter também uma dificuldade de sintonizar nessas necessidades e de se... E Bruce Perry, o Menino Criado como Cão, não sei se vocês já leram, no capítulo 4, tem uma Fome de Afeto Físico, ele conta uma história bastante interessante sobre esse tema. Ele vai contar a história de uma criança de 4 anos, e eu vou contar aqui para vocês em resumo, que foi internada, se suspeitava que essa criança tinha anorexia, porque ela estava com peso muito baixo dela e não comia. E mesmo no hospital, com alimentação intravenosa, a criança continua sem ganhar peso. Então, o Bruce Perry foi chamado para fazer uma consulta em relação a essa criança, a essa menina, o que acontecia, né? Será que ela escondia comida? Será que era um caso de anorexia? E então ele decidiu começar pelo início, conversando com a mãe, perguntando à mãe como tinha sido sua vida antes, como ela foi criada, onde ela nasceu. E a mãe contou que ela tinha sido uma criança que nos primeiros anos de vida vivia em casas de acolhimento, em orfanatos, e nessa época, nos Estados Unidos tinha um sistema no qual uma criança não deveria passar mais de 6 meses no mesmo lugar, para evitar que se gerasse um vínculo que poderia fazer mal, né? Então, a cada 6 meses, essa criança foi mudada de casas, de acolhimentos, de orfanatos, até mais ou menos os 6 anos de idade, quando ela foi adotada por uma família. E essa família foi uma família que foi muito boa para ela, foi muito amorosa,
mas era inicialmente uma família também temporária. Uma família cristã que ensinou para ela tudo que ela precisava saber sobre princípios e valores. Mas ela tinha um déficit emocional dessas primeiras experiências, desses primeiros anos. E ainda, para completar esse sistema tão horrível dessa época dos Estados Unidos, essa pessoa, a menina, quando completou 18 anos, tinha que sair da casa que ela viveu, dos 6 aos 18 anos, e nunca mais entrar em contato com essas pessoas. Porque não chegou a ser uma adoção formal. Então, com esse né, com essa história de vida, a mãe, quando finalmente teve a criança, ela tinha sabido tudo que ela tinha que saber fazer. Tinha que cuidar, tinha que trocar a fralda, tinha que dar comida. Mas ela fazia isso com extrema desconexão emocional, porque ela não sabia como. Ela não tinha recebido. A gente poderia dizer que o sistema care dela não estava desinibido. E a criança, por mais que tivesse comida, por mais que recebesse comida, literalmente não estava crescendo. Estava definhando. Então, a gente vai vendo como é que esses sistemas vão funcionando e como esses primeiros anos são importantes e como isso vai afetando não somente, né, essa pessoa, mas os filhos que virão depois. Então, isso é parte de um trauma transgeracional também. Então, o abandono, a negligência, o abuso, ele vai ter uma ativação contínua do sistema luto, do sistema do pânico, que pode promover, no futuro, transtornos de humor crônico, como a gente já viu aqui na aula passada sobre experiências adversas. E para terminar um pouquinho o exemplo que eu estava dando, e o que aconteceu depois, né, que ele descobriu isso, ela não estava ganhando peso. Então, ele foi fazer toda uma terapia para ensinar essa mãe a maternar, que consistia nas duas estarem junto com uma pessoa que fazia trabalhos com as crianças, que ele tinha também situações de abandono, e era uma mãe, uma cuidadora bastante amorosa, que começou a maternar a mãe e filha, e poder ensinar ela um pouco dessa linguagem afetiva que estava perdida. Mas é algo que, apesar de que ela já poderia aprender naquela idade, e a criança também já tinha 4 anos, é algo como ele traz até uma analogia, é até como você aprender um idioma depois de grande, não é a mesma coisa. A gente fica com sotaque, ela fica com déficit. Reforçando isso que Teresa está falando, a gente está falando um pouco sobre do que se fala também de plasticidade do neonato. Ou seja, que o pico de crescimento que acontece nos primeiros 18 meses da vida de uma criança vai modelar o substrato neural para a aprendizagem social e emocional precoce. Então, aí a primeira, vamos dizer, modelagem que você tem do que é uma relação social e emocional. Então, começa a vivenciar isso através da sintonização entre o hemisfério direito do bebê e o hemisfério direito dos genitores, como fala Alan Shore. Uhum. Muito importante, exato. E aí a gente vai vendo, né, completando também o que o Márcio falou, o que é que pode inibir o sistema do cuidar. Se a gente for pensar, porque o sistema aqui quando a gente viu aqui esse gráfico, a gente pode relacionar isso aqui, depois, para quem já está familiarizado, com a teoria polivagal. Como significa, diante de sinais de segurança, quando eu consigo estar conectada com o meu ventral vagal, sinais de segurança, eu posso estar ativar esses sistemas aqui. Agora, diante de ameaça, ou perigo, são esses os sistemas que vão estar ativados. Então, no funcionamento desregulado do sistema nervoso, onde uma pessoa ela vai ter uma menor capacidade de estar no seu sistema de bem-estar,
de segurança, vai ser mais fácil que esses sistemas aqui estejam ativados. E diante da ativação desse, também a inibição desses aqui. Então, a ideia é que eles funcionem em harmonia e de acordo com o que está acontecendo no ambiente, de acordo com as nossas necessidades. Quando eu preciso me defender, obviamente eu vou precisar que se ative o meu sistema da raiva, por exemplo, ou o sistema do medo, da ansiedade, quando existe um perigo. Então, eu vou precisar da inibição desses outros aqui, para realizar uma ação ou um mecanismo de defesa. Mas na presença, na ausência de perigo e de ameaça, deveríamos poder conectar e ativar esses sistemas aqui. O que pode, obviamente, são as experiências que vão alterar o funcionamento de cada um desses sistemas, fazendo com que uns fiquem mais vivos e outros menos, por exemplo. Então, a gente tem uma desregulação do sistema do pânico, do luto, ele também vai afetar a nossa capacidade de desfrutar das relações interpessoais seguras. Porque o sistema do pânico e do luto, ele se ativa principalmente na ausência da figura de cuidado. Então, a gente vai entrar nos sentimentos de abandono, negligência, mas também de desespero, de solidão. Ele vai entrar no sistema das dificuldades relacionais. O exemplo que eu trouxe para vocês do livro do Bruce Perry, ele fala sobre isso, da nossa capacidade, da capacidade de lidar, de desfrutar dessas relações, de fazer parte delas, num caso, obviamente, bastante grave, inclusive na capacidade de identificar essa afetividade, essa desconexão emocional muito forte. Então, vai afetar a minha forma também de me conectar com o outro. E o mais interessante, né, que eu quis trazer esse estudo do Jack McSapp, é porque ele identificou sistemas, partes e regiões no cérebro que se ativam com cada um desses sistemas. Então, ele encontrou também aonde se está localizado cada um desses sistemas, que áreas se ativam ou não diante dele. Então, a gente vê que quando a mãe acalma o seu bebê, um set de memórias da sua própria infância, que a gente chama de memória implícita, a memória processual, essa memória que está relacionada aos nossos padrões emocionais. No mesmo caso que a gente falou lá, da mãe que não conseguia se conectar emocionalmente. Então, ela não tinha esse set de memórias. Ela não tinha essa configuração. Porque tudo é uma mistura entre a genética, a predisposição inata e a nossa experiência. A experiência pode modificar, moldar e alterar o funcionamento desses sistemas moral, emocional das experiências. Vai indicar também como eu me sinto, qual é a minha habilidade de me regular ante uma situação estressante. Um pouco só recapitulando o que a gente já viu, que o nosso cérebro ele vai precisar da experiência social para se desenvolver adequadamente, e essas experiências vão moldar o nosso comportamento e a nossa configuração em termos de sistemas, de conexões neuronais, memórias implícitas, padrões relacionais, padrões de movimento corporais, de postura, que a gente já falou. Então, apego seguro é como elemento de proteção emocional. E eu gosto da ideia também do Daniel Siegel, que ele traz a analogia relacionada com uma criança que vai andar de skate. Então, com apego, você vai andar no skate sem nada, sem nenhuma proteção. Com apego seguro, você vai com joelheira, com cotoveleira, com capacete. É diferente se você cair, né? Se você cair sem nenhum mecanismo de proteção, você vai ter um dano maior. Mas com o que representa esse apego, né, nesse sentido, não é que você não vai acontecer nada na sua vida,
mas você vai ter um suporte, um amortecedor para lidar com essas adversidades, com as quedas, com as dificuldades, com as situações difíceis. Então, a nossa habilidade, a nossa capacidade de lidar com essas coisas pode estar mais para um lado da resiliência ou do estresse, ou do trauma. Reforçando essas questões que eu tenho trazido sobre o apego, para a gente entender a relação que ela tem com o trauma ou com qualquer experiência adversa da nossa vida, sabe? Como também com a construção da nossa resiliência. Porque o apego se dá pela conexão entre mãe e filho. Tá? Este é um fator determinante, que a gente já falou, para o desenvolvimento e adaptação do cérebro, certo? E essa relação, ela acontece desde o começo da vida da criança. E aí vem uma pergunta importante a gente pensar. O que acontece com o cérebro do bebê quando ele vê a face da mãe? Segundo os estudos, mostrado que a face da mãe aciona no cérebro do bebê opioides endógenos que são responsáveis pelos aspectos agradáveis das interações sociais e agem diretamente nos centros de recompensas subcorticais. Bem, a gente não é acostumado a falar muito nessa linguagem, tá? Mas os estudos têm mostrado que a relação do apego, as relações, o criança e pensar o ser humano, os aspectos do comportamento e da personalidade, ele tanto tem influências estruturais como funcionais, não pode mais ver isso separado. Tá? Então, a gente tem a influência do organismo e tem a influência da natureza, do ambiente, e tem a influência social. Isso significa que desde cedo, certo? A presença desse e a quantidade de estímulos que a gente recebe, ressonantes dessas interações sociais, elas vão ser determinantes para a nossa capacidade de desenvolver as nossas emoções e as nossas capacidades de interação social. É um aprendizado que começa desde esse primeiro contato, dessa primeira conexão. Ela começa a desenvolver nossas habilidades. É uma aprendizagem social e emocional. Significa dizer que à medida que a gente aprende, certo, essa experiência de construindo o apego, a gente junto está aprendendo a desenvolver a nossa capacidade de regular os nossos impulsos e as nossas emoções. Essas coisas estão juntas. Enquanto a gente constrói o apego, a gente desenvolve nossas capacidades de regular os impulsos e as emoções, certo?